A questão do medo sempre foi algo muito difícil para todas as pessoas, mas ainda quem tem alguma dificuldade com alguma doença psicossomática. No caso, a repetição de um pensamento se torna uma verdade para a vida da pessoa, de tal forma que ela tem medo de fazer determinada coisa, achando que irá acontecer o que tem se repetido em sua mente. Esse, de fato, é um medo ruim, extremamente danoso, impede as pessoas de viver. E doenças como ansiedade, pânico ou autossabotagem traz consigo o medo como algo marcante na vida. A palavra de Deus vai nos falar como vencer o medo. Mesmo esse medo irreal, criado por mentiras repetidas na sua mente. O Salmo 56 diz assim: "E quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em ti." O verso 3. Davi usa essa ideia tão forte. Algumas versões diz: "E me vindo o medo, eu hei de confiar em ti." Em primeiro lugar, nós vencemos o medo quando nós confiamos em Deus, que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou, que Deus está presente, que Deus é real, que Deus cuida, sustenta, ampara, abençoa e livra. Quando você acredita nisso, quando vem o medo, você suprime o medo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, dizendo que você confia em Deus. O salmista Davi vai nos dar outras dicas de como vencer o medo, porque ele diz: "Me vindo o medo, eu hei de confiar em ti", dizendo como se fosse a primeira dica, o verso 3, né? Mas o verso 8 diz bem assim: "Contaste os meus passos, quando sofri perseguições." Na primeira parte do verso 8, ele está dizendo que Deus é um Deus que o conhece de tal forma, é tão pessoal, que sabe até os passos quando ele sofreu perseguição. Ou seja, em segundo lugar, você vence o medo quando você entende de forma tão clara que Deus é com você, que Deus é contigo, que Deus está com você, que a promessa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação do século, é algo verdadeiro para a sua vida, porque de fato é verdade de Deus. Mas ele diz que Deus também, ainda no verso 8, enxugou as suas lágrimas e colocou em um odre, ou seja, ele diz assim: Deus respeita o meu sofrimento. Mas esse Deus que está comigo, ele cuida de mim. E é um Deus que põe fim ao sofrimento. No verso 9, no final, ele diz assim: "Uma coisa eu sei, que Deus é por mim." Você precisa saber isso, que Deus é por você. Então, se você está com medo de sair de casa, está com medo de encontrar pessoas, está com medo de ir para o trabalho, está com medo de tomar banho, está com medo de andar de moto, porque talvez sofreu uma queda terrível, com medo de andar de bike, com medo de trabalhar, com medo de morrer, com medo do futuro. Davi diz: "Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, Deus é por mim." Confie em Deus, entenda que Deus está presente na sua vida em qualquer situação. Declare essa verdade: Deus é por mim. Mas ele continua, ele diz, verso 11, que ele põe a confiança em Deus e nada irá temer o que pode fazer o simples mortal ou o homem. Ou seja, ele confia tanto em Deus, mais uma vez a ideia de confiança, que ele não tem medo o que pode fazer o homem ou o que pode acontecer na vida dele, porque Deus dirige a história dele. Ele só vai morrer no dia certo, porque os nossos dias foram contados e pré-determinados quando nenhum havia ainda. Porque é Deus que governa a nossa história e nada acontece fora do controle de Deus. Diante dessas verdades, ele diz que vai louvar ao Senhor, ele diz que faz votos ao Senhor, ele diz que ele vai agradecer a Deus com ações de graças, ele diz: "No dia que eu invocar o Senhor, tudo vai mudar." Ou seja, quando você ora acreditando no poder de Deus, certamente o medo vai embora.
E ele vai terminar o texto do Salmo 56, diz: pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Que coisa linda é entender que você precisa superar o medo. O medo vem sobre todos, existe medo bom e existe o medo ruim, que vem também sobre todos, mas precisamos confiar em Deus, na sua palavra, precisamos entender que Deus está conosco, Ele anda conosco, Ele conta os nossos passos, Ele entende o nosso sofrimento, Ele colhe as nossas lágrimas, mas Ele é um Deus que quer que você ande na luz do vivente, quer que você desfrute de paz, de alegria e deseja que você vença o medo confiando nele, em um Deus soberano, em um Deus presente, em um Deus real, e você declare para você mesmo: uma coisa eu sei, Deus é comigo. O Senhor Jesus também falou a respeito disso. Quando ele fala a respeito da ansiedade, porque a ansiedade geralmente é medo do futuro, é um sofrimento que se antecipa. Há uma probabilidade de acontecer algo, como também não há, mas isso faz com que a pessoa sofra. O pensamento repete e traz sofrimento. O Senhor Jesus, ele disse: não fique ansioso pelo que há de comer ou de vestir. Ele ilustra em Mateus 6, do 25 em diante, trazendo a ideia dos pardais e de uma planta que Deus cuida, que Deus sustenta, que Deus ampara. Deus é com a sua vida, é com a sua história. Você vale mais do que um pardal. Você é filho de Deus. Você vale muito mais que uma planta. E se Deus guarda, se Deus é aquele que supre, Ele é o provedor. Ele é o seu provedor. Acredite nisso. O apóstolo Paulo também vai falar sobre ansiedade em relação ao medo. E ali em Filipenses capítulo 4, ele diz que você deve colocar as suas preocupações diante de Deus. Em vez de você ficar só pensando e alimentando o pensamento que tem causado medo, em vez de enfrentá-lo, antes de enfrentá-lo, o apóstolo Paulo diz assim, coloque diante de Deus pelas orações, súplicas e ações de graças. Ou seja, ele nos incentiva a orar dizendo: meu Deus, olha o meu sofrimento, eu estou com medo disso, eu não consigo, me ajuda. Ele nos ensina a suplicar, implorar o favor de Deus. E ele nos ensina a olhar para o que conquistamos, o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos abençoou e agradecer a Deus pelo que temos. É verdade que no verso 7 ele vai dizer: e o Deus da paz será contigo. No verso 8, entendendo que o medo é algo que surge na mente primeiro, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele vai nos encorajar a fazer algo extraordinário. É mudar o pensamento. Pensar no que é bom, perfeito, agradável. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O verso 9, ele vai dizer que nós devemos, o que ouvimos e vimos, isso ponha em prática. Ele vai nos incentivar a vivermos a palavra de Deus. Então, segundo Paulo, você vence o medo quando você ora a Deus, suplica e agradece. Quando você muda o seu pensamento, força a sua mente a pensar em outra coisa que não seja o medo. Algo que venha trazer louvor e glória a Deus e viver a palavra de Deus. Voltando, o salmista Davi no Salmo 27, verso 1, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se o Senhor é a nossa luz e é a nossa salvação, não precisamos ter medo de nada. Davi faz essa pergunta, ele mesmo traz a resposta. Ele diz que nem vai temer, mesmo que um exército se acampe contra ele, ele vai temer. O que ele vai buscar, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. É morar na casa do Senhor, é estar diante de Deus, é viver uma relação com Deus, entender que Deus nos livra de todos os nossos temores.
Deus vos abençoe. Se você deseja fazer alguma pergunta, você, membro da nossa igreja, de qualquer outra igreja, se você deseja ouvir um breve estudo como esse foi a respeito de um assunto, eu terei o imenso prazer em falar com você. Eu terei o imenso prazer em dar esse estudo. Escreva nos comentários aí que iremos responder o quanto antes, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Mas já que eu falei medo, eu vou de novo dizer: e me vindo o medo, hei de confiar em Ti, confia em Deus. Eu quero fazer uma breve oração por você que sofre com essa situação de medo, para que venha aumentar a sua fé, a sua confiança em Deus. E isso vem por ler a palavra de Deus, acreditar que Deus está presente, que Ele coordena, Ele dirige tudo, Ele domina a sua história, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu servo, tua serva, com toda sorte de bênçãos espirituais, que a paz do Senhor, que excede, ó Deus, todo entendimento, venha guardar a mente e o coração. Livra essa pessoa de todos os seus temores. Repreende toda ação maligna do inferno sobre a sua mente. Livra de todo mal. Que o Senhor possa vestir essa pessoa, esse teu servo, tua serva, ó Deus, com a tua armadura, com os teus capacetes da onde emanam os seus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.